Bom dia, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 9 de João. É um capítulo em que nós vamos ver a cura de um cego de nascença. Os religiosos daquela época, eles acreditavam que somente Deus poderia curar um cego de nascença. Na verdade, nunca tinha acontecido isso, alguma cura de um cego de nascença. Então, eles acreditavam que quem fizesse esse tipo de cura era somente Deus. Aí está escrito: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os seus pais? Aí Jesus olha para os discípulos e diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele nasceu cego, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse é um ponto importante que nós temos que, muitas vezes nós achamos que a doença é porque alguém pecou, a nossa doença é causa de um pecado. E na grande maioria das vezes não é. É lógico que a partir do pecado de Adão e Eva, nós nos tornamos fracos e sujeitos a doenças. O nosso corpo está sujeito a ficar doente. Aliás, toda a terra está doente, toda a terra perece. Mas não quer dizer que porque quando a nossa doença é porque a gente fez um pecado específico. Algumas vezes pode ser, porque Jesus diz que nós colhemos o fruto daquele que nós plantamos. Então, algumas vezes pode ser, mas nem sempre é. A maioria das vezes é porque estamos doentes, porque o nosso corpo é sujeito a doenças mesmo. Aí Jesus disse que, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, quando nós passamos por uma dificuldade, uma doença, ou outra pessoa passa por uma dificuldade ou uma doença, nós podemos usar isso para glorificar a Deus. Glorificar a Deus quando é em nós, com a nossa fé, o nosso testemunho de fé, ou também glorificar a Deus ajudando a outra pessoa que está passando por um momento difícil, e a gente a ajuda com a palavra de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida deve redundar para a glória de Deus. Lá Paulo fala: quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, mas o importante é que Jesus olhou para esse cego, Jesus viu esse homem. Jesus também vê, ele nos vê e sabe das nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. E aí Jesus disse que é importante que nós façamos a obra de Deus. Jesus fala: é importante fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque nós só podemos fazer a obra de Deus enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos vivos. Porque depois que nós já fomos, não tem mais como fazer. Mas nós devemos usar a nossa vida para fazer as obras do Senhor Deus. Dito isso, Jesus cuspiu na terra, com a saliva fez um lodo, um barro, né? E passou nos olhos do cego e falou para ele ir se banhar no tanque lavar os olhos no tanque de Siloé. O cego foi, lavou e passou a ver de novo. E aí os seus vizinhos, né, que viram ele curado, falou: nossa, mas esse daí não é aquele mendigo, né, que estava sempre assentado pedindo esmolas? Como assim? Ele era cego, sempre foi cego, e agora ele está vendo? E aí eles falavam assim: bom, pode ser que não seja ele, né? Pode ser que seja alguém parecido com ele. Eles não estavam acreditando na cura do cego. Aí o homem diz: não, sou eu mesmo, sou eu que fui curado.
Aí um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Porque Jesus mandou ele se lavar, ele ainda era cego, ele não conhecia Jesus visualmente, né? Porque ele não enxergava. Ele foi cego até o tanque, depois que ele se lavou, Jesus não estava lá no tanque. Provavelmente não era perto do tanque, não sei. Mas quando ele voltou, não sabia quem era Jesus, foi para sua casa e os seus vizinhos estranharam muito, né? Então, aí o que vai acontecer? Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. Levaram, pois, aos fariseus. Então, os vizinhos lá, né, levaram o cego para os fariseus. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, perguntaram, ao ver que... aplicou como chegar a ver. Perguntaram como chegar a ver. Então, os fariseus perguntam, mas como assim? Como que você chegou a ver se você era cego? Aí Jesus conta a história de novo, que Jesus fez o barro e passou nos olhos dele. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então, eles não estavam preocupados com o milagre, eles estavam preocupados porque Jesus fez o milagre no sábado. Aí eles começam, não, para curar um cego de nascença, tem que ser Deus. Outros diziam, tem que ser da parte de Deus. Outros diziam, não, esse é pecador, porque ele curou no sábado, então ele é pecador. Aí um fala, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí começou a ter divergência junto à cúpula dos fariseus. É sempre assim. Os fariseus criaram uma narrativa. Eles tinham o poder, eles eram detentores do poder e eles queriam continuar detendo o poder. Então, eles não queriam que Jesus fosse o Cristo, porque eles imaginam que se Jesus fosse o Cristo, eles poderiam perder o poder deles e eles não queriam. Eles queriam continuar sendo todo poderoso do templo, sendo as pessoas que mandavam no templo. Então, eles preferiam, amordaçar Jesus, provar que Jesus não era Deus. Então, eles pegam e chamam os pais do cego para perguntar. Os pais do cego falam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Então pergunta para ele, porque ele tem idade. Por quê? Porque os pais do cego estavam com medo, porque eles falaram que se alguém falasse que Jesus era o Cristo, ele seria expulso do templo. E ser expulso era ser expulso mesmo, não poderia nunca mais voltar ao templo. Então eles ficaram com medo. Aí eles falaram, bom, pergunta para ele já é de maior, ele sabe o que fazer, sabe o que falar, ele mesmo pode contar para vocês quem abriu os olhos dele, né? Aí eles vão interrogar de novo o cego. Aí o cego já fala assim, eles perguntaram, quem te fez isso? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vou-lo disse e não atendeste, por que quereis ouvir outra vez? Então o cego fica irritado, fala, já expliquei, já contei quem abriu meus olhos, por que vocês querem que eu conte de novo? Será por acaso que vocês querem ser discípulos dele? Quando ele falou isso, eles ficaram muito bravos. Imagina ser discípulo de Jesus, eles queriam matar Jesus. Aí eles falam assim, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Eles não queriam saber quem era Jesus. Eles recusavam saber quem era Jesus. Mas daí Jesus vai encontrar-se com o cego. Aí eles expulsam o cego do templo. Expulsam porque nunca mais ele pode ir no templo. Aí Jesus vai, se encontra e se faz conhecer ao cego. E aí Jesus fala assim, já tens visto, crês tu no Filho do Homem? Aí ele fala assim, quem é, Senhor? Ele fala, sou eu.
você crê em mim? E ele fala que crê e adora Jesus. É isso que nós temos que fazer, nós temos que nos prostrarmos e adorarmos a Jesus, porque Jesus é Deus e Jesus pode nos dar a luz. Jesus nos mostra como viver nesse mundo. Então nós temos que nos apegarmos a Jesus. Todo que crê no Jesus será salvo. Então, essa é a mensagem que nós devemos crer na luz do mundo, que Jesus nos dá a luz, Jesus nos promete vida eterna, Jesus direciona os nossos caminhos. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo por essa passagem. Eu te louvo por essa cura desse cego, Senhor. E eu sei que o Senhor pode curar, Senhor. Até hoje o Senhor pode fazer milagres, porque o Senhor é o Deus do ontem, do hoje e será para todos sempre eternamente. E eu te peço, Senhor, por as pessoas que estão assistindo este vídeo e que se porventura elas necessitam de cura, seja física, espiritual, que o Senhor possa estar curando, abrindo os olhos dessas pessoas, Senhor. Curando o seu interior, curando a sua alma e dando a elas, Senhor, a certeza da salvação em Cristo Jesus e a certeza de que com Cristo nós podemos viver sempre bem, seja na doença ou seja na saúde. Nós estamos sempre bem, porque nós temos o Senhor Deus do universo ao nosso lado. Perdoa os nossos pecados, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like.